Irmãos queridos, nós vamos então abrir o texto bíblico em Marcos capítulo 5, Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos capítulo 5. Faremos a leitura até o verso 20. Marcos 5, de 1 a 20. Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Quanto vale uma vida? O apóstolo Paulo disse certa feita que Cristo amou e a si mesmo se entregou por ele. Se apenas existisse você no planeta Terra, Jesus Cristo teria vindo ao mundo para morrer em seu lugar. A sua vida vale mais do que o mundo inteiro. E Jesus Cristo ama você e deu a sua vida por você. Eu olho para esse texto e vejo o alto investimento que Jesus Cristo fez na vida desse homem gadareno. Ele enfrentou a fúria do mar, porque o texto que precede a este registro é a tempestade no mar da Galileia. E Jesus enfrenta a fúria do mar, e logo em seguida enfrenta a fúria desse homem.
O escritor desse evangelho vai de um mar agitado para um homem agitado. E tanto o mar quanto o homem pareciam indomáveis. Mas Jesus os subjugou a ambos. O contexto é interessante porque era de noite, depois de uma tempestade. E Jesus faz uma viagem para a região leste do lago, que nós hoje chamamos de Montanhas de Golã, onde ficavam as 10 cidades gentílicas, Decápolis. Era um despenhadeiro, e nesse despenhadeiro havia um cemitério, muitos sepulcros, talvez gente lá, quase que insepulta ainda, cheirando mal. E você nota que fazer uma viagem para dentro de um cemitério de noite já não é algo agradável. Mas encontrar alguém vivo dentro de um cemitério de noite é pior ainda. E o que é mais grave é que essa pessoa que surge, ela está nua, e violenta, e perturbada, e gritando, e furiosa. A grande pergunta é por que Jesus faz esta viagem para esta região que não era costume fazer? De noite, depois de uma tempestade. A motivação de Jesus era exatamente para ir ao encontro desse homem, que já estava enjeitado pela família, enjeitado pela sociedade, um caso perdido, uma vida irremediavelmente perdida, uma escória da sociedade, um pária, um aborto vivo. É curioso que todos já tinham desistido desse homem, a família, a lei, as autoridades, a sociedade, enfim. Ele não tinha mais lugar entre os vivos, por isso morava entre os mortos. Nós daríamos um veredito, perdido, sem solução. Mas Jesus faz uma viagem, especificamente, para salvar este homem, para libertar este homem, para dar razão de vida a este homem. Para Jesus, esse homem tinha um altíssimo valor. Mas talvez você pergunte, quanto vale uma vida para Satanás? O que Satanás fez para esse homem? E você vai notar que Satanás roubou tudo que de precioso aquele homem possuíra: sua família, sua liberdade, sua saúde física, sua saúde mental, sua dignidade, sua paz, sua decência. Diz o texto que havia dentro desse homem muitos demônios, muitos espíritos imundos. O texto chega a nos dizer que era uma legião. Quando Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? É claro que Jesus sabia qual era o nome. Jesus não fez essa pergunta porque não soubesse a resposta. Jesus não estava aqui buscando a informação que não tinha. Jesus faz essa pergunta para que você e eu possamos entender a gravidade daquele homem, a terrível condição dele. E de dentro dele vem aquela voz: legião, porque somos muitos. E vocês sabem que legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Para nós hoje isso quer dizer quase nada, mas naquela época, no Império Romano, nada infundia mais terror do que uma legião romana. Era um exército de invasão, crueldade e destruição, composta de cavalaria e infantaria. Numa legião havia, por exemplo, flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários e aqueles que lutavam com espada. Por onde passava uma legião romana, deixava um rastro de destruição e morte.
A legião romana era aquela corporação irresistível. Aonde chegava uma legião, as cidades eram assaltadas, dominadas e seus habitantes arrastados como súditos e escravos. Uma legião era a mais poderosa arma de guerra conhecida naqueles tempos antigos. Quando esse homem diz, legião é o meu nome, porque somos muitos, ele estava mostrando todo o potencial demoníaco de destruição que havia dentro de um único ser humano. O poder que estava dentro dele destrutivo era descomunal. E eu quero então aqui levantar essa questão: o que é que Satanás pode fazer pelas pessoas? O que ele faz? Primeiro, Satanás domina as pessoas através da possessão. Isso é um assunto complicadíssimo. Eu não sei se você acredita nisso. Alguns não acreditam. E aqueles que não acreditam é porque nunca viram. Eu estava certa feita em Vitória fazendo um trabalho evangelístico de rua, período do carnaval. E eu me aproximava com a caixa de folheto nas costas, e um crente liberal, eu não sei se pode ser chamado de crente, estava discutindo com uma pessoa nova na fé, recém-convertido na igreja. Esse negócio de demônio é besteira, que esse negócio de demônio é mito, que esse negócio de diabo não existe, que esse negócio de possessão é balela. E quando eu me aproximo, aquele crente novo na fé sentiu-se aliviado e disse: pastor, me ajude, eu estou falando aqui essas coisas, eu não sei biblicamente dar a resposta para ele. Mas não precisou nem de eu dar a resposta. Na mesma hora, era período de carnaval, e uma pessoa fica possessa na nossa frente. E essa pessoa que fica possessa, enfia a mão na areia, porque nós estávamos ao lado da praia, e põe esse punhado de areia na boca e começa a mastigar aquela areia, como se estivesse comendo um pudim de leite condensado. E esse homem arregalou os olhos e saiu correndo com muito medo. Eu quero dizer para você que há muitas pessoas que ainda hoje são possuídas por espíritos malignos. Eu quero que você veja comigo no texto. Possessão não é um mito. Possessão não é necessariamente apenas doença mental ou epilepsia, como alguns querem dizer. Possessão é um fato. E aqui eu quero te dar algumas características. Primeiro, uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna. Confira aí o capítulo 5, verso 2. Está escrito assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Agora veja o verso 9 comigo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Em outras palavras, aquele homem não estava no controle de si mesmo, não estava no controle da sua própria personalidade. Suas palavras e suas atitudes eram determinadas pelos espíritos imundos que estavam dentro dele. Na linguagem espiritualista, ele era um aparelho, ele era um cavalo dos demônios, um joguete nas mãos dos espíritos opressores e assassinos. Segundo, uma pessoa possessa manifesta uma força descomunal. Veja comigo versos 3 e 4, você pode ler comigo? 3 e 4. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Se você já lidou com gente possessa, você sabe disso. A força não é humana, é sobre-humana. Porque essa pessoa está tomada por uma entidade que não é ela mesma, são espíritos malignos. E às vezes uma pessoa franzina, o homem mais forte não consegue subjugá-la.
Quando eu cheguei em Vitória, pastor Ival, em 1985, algumas pessoas estavam muito interessadas em conhecer esse assunto, pediram que eu desse uma série de estudos. E um dia eu estava terminando uma aula de escola dominical, quando fui chamado às pressas no pátio da igreja. Uma senhora franzina, subnutrida, tinha chegado no pátio da igreja. E naquele momento, no meio do povo ali, ela foi possuída por demônios. E eles ficaram apavorados, eles não sabiam lidar com a situação. E me chamaram. E nós temos um rapaz que hoje era diácono na época, hoje é presbítero. Era o cara mais forte fisicamente que nós tínhamos. O cara era um boi, um cara parrudo. Se ele agarrasse alguém, já era. E quando ele viu aquela cena, ele veio comigo e juntou a mulher. Pensou que a força dele pudesse servir de condições de subjugar aquela mulher, coisa nenhuma. Foi tirado um canto como se fosse um ser muito frágil. E o povo ficou apavorado. Eu clamei pelo nome do Senhor Jesus, aquela mulher foi liberta. Depois que ela foi liberta, qualquer criança podia dominar aquela mulher. Ela era um ser frágil, fraco, desnutrido e doente. Mas ao ser possuído, tinha uma força descomunal. Eu fui fazer uma visita em Tanabi, interior de São Paulo, e ali vi uma cena que eu jamais podia imaginar. Uma moça adolescente, que foi tomada por demônios, vários meses, tornou-se notório na cidade, ninguém conseguia resolver o problema da moça. Essa menina levantava na praça da cidade uma carroceria de caminhão, e as pessoas ficavam apavoradas com isso. Uma força descomunal. Porque a entidade que está dentro dessa pessoa não é uma personalidade humana, é um ser maligno. É por isso que esse homem quebrava as cadeias. Porque diz o texto aqui que ele não foi preso uma vez ou duas, não. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. E eu quero crer que quem prende e percebe que a cadeia foi quebrada, o que é que faz na segunda vez? Reforça a cadeia. Quebrou a segunda, reforça a terceira. Quebrou a terceira, reforça a quarta. E muitas vezes ele despedaçou. Terceiro lugar, uma pessoa possessa tem frequentes acessos de raiva. Se você ler comigo, e eu peço a você que leia, Mateus 8, por favor. Verso 28. É um registro paralelo. Mateus até nos informa que havia 2 endemoniados e não um apenas. Marcos talvez foque naquele cujo caso era mais grave. Mas você leia o verso 28 comigo, Mateus 8, 28, vamos juntos? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Uma pessoa possessa, via de regra, é tomada por um acesso de ódio, de raiva, porque o ser que está dentro dela é um ser raivoso. Um ser raivoso. Para mim, a experiência mais marcante que eu já tive nessa área, aconteceu no nosso 3º congresso de evangelização, lá em Aribiri, lá em Vila Velha. Nós estávamos num congresso nacional, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o maior templo religioso que tinha na cidade era um templo da Assembleia de Deus, havia 3.500 pessoas, nós estávamos com o templo lotado. Eu me lembro até hoje, o reverendo Jeremias Pereira ia pregar na noite. Na hora que ele foi pregar, na oração que antecedeu o sermão, um homem dá um grito muito estranho dentro do templo, um grito esquisito. Como era uma multidão que estava lá, as pessoas que estavam próximas conseguiram deter aquele homem, levar para uma sala, orar por aquele camarada.
estava possesso. Só que esse cidadão, no dia seguinte, disse para o pastor Jeremias assim: eu quero que você vá na minha casa fazer uma visita. E o pastor Jeremias convidou a mim, o pastor Seni, nós éramos amigos, muito próximos, somos até hoje. Vocês vão comigo lá. Vamos. Só que na hora de ir para a casa desse cidadão, ele, o cidadão que tinha ficado possesso na noite anterior, foi dentro do carro comigo. E eu fui conversando com ele, para, sabe, suntar o negócio. O que está acontecendo? Eu perguntei: você tem noção do que aconteceu ontem à noite aqui na igreja? Não, eu só tenho noção que eu fiquei com raiva. Na hora, depois eu não sei de mais nada não. Mas como é que é a sua vida? E ele começou a me contar os pactos que eu tinha com os demônios. A vida de pecado, de idolatria, de prostituição, de feitiçaria. E a conversa desenrolou nesse campo, até que chegamos à casa dele. 3 pastores. E eu me lembro até hoje que a casa tinha um alpendrezinho, depois iniciava verdadeiramente a casa. Ele chegou, ele mesmo tocou a campainha, chamou a esposa, apresentou: esse aqui é o pastor fulano, esse aqui é o pastor Beltrano, esse aqui é o pastor Ciclano. Ao terminar de apresentar, esse homem dá um salto, como se fosse um salto mortal, da rua para dentro da varanda dele, do alpendre dele. E abriu os braços e rasgou a camisa: agora vocês estão dentro do meu território, quero saber se vocês têm poder e agora. Eu vou matar todos vocês. E esse homem avançou em cima de nós como uma fera selvagem. Eu nunca vi uma cena daquela. Foram 2 horas de luta. Ele foi lá, pegou 7 garrafas de cerveja vazias, que chamam de ponto cruzado, e jogava aquelas garrafas em nós, e as garrafas foram quebrando, a sala foi ficando cheia de caco de garrafa. Mas o que era curioso é que nenhum caco caía em nós, nenhuma garrafa nos atingia. Lá pelas tantas, esse homem sai desesperado para a rua fora, e ele é jogado no chão. Tinha uma raiz de árvore que estava em saliência, e a cabeça dele era jogada em cima daquela raiz, para tentar matá-lo. E nisso a multidão foi se juntando, as pessoas da rua foram chegando. Até que o pastor Jeremias, que estava na liderança da ministração, disse: eu estou cansado, vocês entram. E o demônio disse: você está com medo? E nós falamos para Jeremias: esse caso é seu, você tem que terminar. Nós estamos aqui do seu lado. Estamos aqui do seu lado. Quando ele deu ordem para aqueles demônios saírem, esse homem estava tão exausto que ele não conseguia ficar em pé mais. E ele nos mostrou um templo para o demônio que ele tinha no quintal da casa dele. Eu fui lá e peguei uma arma, que a filha dele queria matá-lo naquela semana. Esse homem revelou para nós o que o diabo pode fazer para destruir uma vida e uma família. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que às vezes nós não convivemos com isso, mas isso está acontecendo todo dia e toda hora na nação brasileira e no mundo. Há muitas pessoas que hoje se matam, se jogam numa ponte. Vocês sabiam que apenas 10% dos suicídios que são apresentados lá na certidão de óbito como suicídio, de 100 casos só aparece 10 nos atestados de óbito? Quantas pessoas se matando? Quantas pessoas se jogando debaixo de um carro? Quantas pessoas se autodestruindo? Quantas pessoas destruindo outras? Quarto lugar, uma pessoa possessa perde o amor próprio. Olha comigo, volta para Marcos 5, por favor, versículo 3. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Versículo 5. Veja comigo, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Já pensou um negócio desse, irmão? Perturbação mental. Se ele andava de noite e de dia, significa que o cara não dormia. E quem não dorme um dia, uma semana, 15 dias, um mês, já entra em parafuso. Perturbação mental.
Amor próprio não existe, ele se fere, ele é seu próprio inimigo. Acabou o amor próprio, acabou o senso de proteção. É a autodestruição encarnada dentro dele, tomando a vida dele, a personalidade dele, a boca dele, o corpo dele, as ações dele, as reações dele. Esse homem está nu, esse homem está se ferindo com pedras. Mas note mais, quinto lugar, uma pessoa possessa, preste atenção no que eu vou dizer aqui, pode revelar conhecimento por clarividência e adivinhação. É por isso que tem que ter preparo. Lembra lá em Éfeso, quando as pessoas quiseram expulsar os demônios daqueles camaradas lá, em nome do Deus que Paulo pregava? O que é que os demônios falaram? Nós sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo. E vocês, quem são? Porque às vezes determinados pecados secretos que a pessoa tem na vida podem ser expostos. Não vá despreparado não, que é fria. Agora, por outro lado, você tem que entender o seguinte: não é a sua consagração, é o poder do nome de Jesus. A autoridade não está no seu nome, a autoridade não está na sua igreja, a autoridade não está na sua experiência religiosa, a autoridade está no poderoso nome de Jesus. Veja você, que está escrito no versos 6 e 7. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus nunca tinha estado ali. Mas os demônios estavam dentro desse homem e sabiam quem era Jesus. Sabe o que me espanta? É que os demônios sabem algumas coisas. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, professam isso, eles creem na divindade de Jesus Cristo. Os demônios acreditam que existe o único Deus, o Deus Altíssimo. Os demônios acreditam que o Deus Altíssimo liberta os cativos e atormenta os demônios. Os demônios acreditam nas penalidades eternas. Os demônios até adoram a Jesus, mesmo a contragosto, mas adoram. Em outras palavras, os demônios são mais ortodoxos do que os teólogos liberais. Agora, o que os demônios fazem mais para uma pessoa? Arrasta as pessoas para a impureza. Se você perceber nos versos 2 e 3, os demônios levam esse camarada para onde? O cemitério. E dentro da cultura judaica, o cemitério era um lugar o quê? Impuro. A vida desse homem é impura, ele está num lugar impuro. Porque é isso que o demônio faz com as pessoas, arrasta as pessoas para quê? Para a impureza, para o lodo, para a lama, para o lixo, para o pântano. Eu acho que com respeito a esse assunto, irmãos de demônios, o reverendo Jorge estava pregando no congresso e disse uma coisa interessante. Tem dois extremos. O primeiro extremo é atribuir tudo ao diabo. O segundo extremo é não atribuir nada ao diabo. Porque tem gente hoje que vê demônio em tudo. Dá um tropeção na rua, arranca a cabeça do dedo, é o demônio. Pneu do carro fura no trânsito, é o demônio. Uma dorzinha de cabeça que uma novalgina resolve, é o demônio. Agora tem gente também que não vê demônio em nada. E aí o demônio fica muito espaçoso, muita liberdade. Muita liberdade. Meus irmãos, podem ter certeza disso. A ação dos demônios leva as pessoas à promiscuidade. Pode ter certeza disso. Essa inundação de promiscuidade da nossa sociedade, essa idolatração do sexo desregrado da nossa sociedade, tem por trás disso não apenas a degradação do ser humano, mas tem por trás também espíritos demoníacos. Pode ter certeza disso.
Terceira coisa, os demônios levam as pessoas a se tornarem violentas. Nós já lemos aqui. Furiosos. Nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, não apenas estressada, mas demonizada. Demonizada. O ser humano está se tornando não apenas um ser humano mau, ele está se tornando um bestial, uma fera selvagem. Já parou para pensar o que é um assassino de aluguel? O cara que recebe um troco e vai lá, ele nunca viu a pessoa, ele não tem mágoa da pessoa, ele não tem ódio da pessoa, a pessoa nunca fez mal para ele, nunca falou mal dele. E ele recebe um troco, põe no bolso e vai lá a sangue frio e puxa o gatilho e mata e vai para casa, janta e dorme. É uma sociedade demonizada, governada por espíritos malignos. Mas se você perceber, em último lugar, o que o diabo faz para as pessoas? Ele atormenta as pessoas. Versículo 5, o cara não tinha paz, nem de dia, nem de noite. Nem de dia, nem de noite, clamando em alta voz, que tenha eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo, conjure-te, por Deus que não me atormentes. E o que eu acho maravilhoso é isso, que Jesus é o libertador dos cativos e o atormentador dos demônios. Quando Jesus chega, os demônios começam a tremer e os cativos são libertos. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, irmãos, porque o Evangelho chega e ele liberta as pessoas. O Evangelho chega e ele traz paz para as pessoas. E o Evangelho chega e ele traz pureza para as pessoas. O Evangelho chega e ele traz resposta para as pessoas. Agora, a segunda pergunta que nós estamos fazendo no texto: o que a sociedade humana faz para as pessoas? Primeiro, vamos ver o que a sociedade fez para esse camarada. Primeiro, tirou o cara do convívio social, versículo 3 e 4. Prendeu com cadeias, colocou grilhões, amarrou o cara. É o máximo. Até hoje é assim. E eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que nós devíamos detonar todas as cadeias e derrubar todos os presídios e deixar todos os criminosos à solta, não estou falando isso não. Eu estou dizendo que o máximo que a sociedade humana consegue fazer para esse tipo de gente é fazer o quê? Botar cadeias e grilhões, é tirar do convívio social. Mas você e eu sabemos que mais de 70% das pessoas que entram para uma cadeia, elas não são regeneradas lá, elas não são ressocializadas lá, elas se matriculam ainda mais numa escola de crime, e saem de lá às vezes piores do que entraram. Por quê? Porque os recursos da sociedade são insuficientes para transformar o coração de um ser humano. Notem vocês, a sociedade acorrentou esse camarada. Prender esse camarada, tentou tirar esse camarada do convívio social, da família, dos amigos, da sociedade, enfim. Mas na hora de tomar uma decisão, a sociedade valorizou mais os porcos do que esse homem. Depois que esse homem foi curado, liberto, transformado, mas os porcos morreram, eles disseram assim: nós amamos mais os porcos do que a mudança desse homem. Que esse Jesus que libertou este homem vá embora. Nós queremos ficar com os nossos porcos. Nosso dinheiro vale mais do que vidas. Vocês acham que é isso que acontece hoje? A nossa sociedade valoriza mais dinheiro do que pessoas. Não mudou. É o máximo que ela pode fazer. Despreza a gente por causa do lucro. Mas a pergunta agora que eu gostaria de focar é: o que Jesus faz pelas pessoas? Primeiro, Jesus liberta esse homem da escravidão dos demônios. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque primeiro,
Jesus faz essa viagem de noite, depois de uma tempestade, para um despenhadeiro, para dentro de um cemitério, para uma terra gentílica, com um único propósito: libertar este homem dos demônios. E para mim, esse homem é um emblema. Diríamos hoje que esse homem era o pior caso da região. Sabe aquela pessoa que você carimba? Que você coloca um estigma? Não tem jeito? Não tem solução? É o mais degradado, é o mais depravado, é o mais violento, é o mais corrupto, é o mais isso, é o mais aquilo. Não tem jeito, a sociedade já enjeitou, a família já enjeitou, a lei não sabe resolver o problema. Ele está vivendo entre os mortos, que entre os vivos não tem mais espaço para ele. Jesus, pois é esse aí que eu vou transformar, para todo mundo saber que Jesus, quando chega, liberta o cativo, transforma o homem completamente degradado. Jesus faz um milagre completo para aquele que não tem mais jeito. O que significa isso para você e para mim? Você e eu nunca devíamos desistir de ninguém, porque para Jesus não tem vida irrecuperável. Talvez uma expressão mais simples para você usar: no reino de Deus não tem lata de lixo. Não tem lata de lixo. Para mim, uma das coisas mais bonitas que eu leio, está lá em Filipenses 4:22, e diz que havia santos, em que lugar? Na casa de César. Quem era César na época? Nero. Cara corrupto, cara violento, cara depravado. Naquele lugar que você achava assim, isso aqui é um ambiente terrível, isso aqui é uma súcia de ladrões, isso aqui é uma corja de gente degradada moralmente, isso aqui é um antro de corrupção, de violência, de impureza, de maldade, pois é lá onde você acha que não tem jeito de florescer nada bom, é lá que Deus transforma vidas, e você tem santos na casa de César. Segundo lugar, Jesus veio para devolver a esse homem a dignidade da vida. Você nota no verso 15. Você pode ler comigo o verso 15? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E eles fizeram o quê? Temeram. 3 coisas aí para chamar a sua atenção. Eles viram esse homem de que maneira? Assentado. Se viram assentado, devia ter sentado aos pés de Jesus. Agora, contrasta esse assentado como ele vivia. De que maneira vivia? De dia e de noite, andando para lá e para cá, entre os sepulcros, gritando, ferindo-se com pedras. Agora como é que ele está? Assentado. Cara perturbado, está calmo. Cara violento, está sentado aos pés de alguém. Ninguém podia passar perto dele, agora ele está sentado perto de Jesus. Tem muitas pessoas perturbadas hoje, que não tem cardenal que dá jeito, só Jesus. Porque o problema não é mental, o problema é espiritual. Nós temos que ter muita clareza para não tratar demônio de gente e nem gente de demônio. Porque a gente confunde as coisas. Tratar gente de demônio é um gravíssimo erro. Às vezes a gente pode cometer esse erro, sabia? Eu estava numa reunião de oração um dia, pastor Ival, lá em Vitória, e aí chegou um rapazinho meio perturbado. Aí todo mundo ficou com medo. E um conselho para você: se você ficar desconfiado, não ore de olho fechado, certo? E essa cultura de fechar o olho para orar não está na Bíblia não, isso é uma cultura nossa. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa perturbada, ela pode ser um perigo, sabia? Eu tive uma ovelha em Vitória, que tinha um problema de esquizofrenia grave, e ela foi passar um final de semana com o avô.
em Cachoeiro do Itapemirim. Sabe o que aconteceu? De noite ela acordou, pensou que o avô era um monstro, enterrou o punhal no peito do avô e matou o avô. Então você precisa ser prudente. Se você estiver orando com uma pessoa e perceber que essa pessoa está perturbada ou endemoniada, ore de olho aberto. Aberto. E bem aberto. Aí eu fui orar com o cidadão. Todo mundo, não, o pastor, o senhor ora com ele. O senhor ora com ele. Tá bom, eu oro com ele. E enquanto eu orava, o menino dizia, sai, 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 como se eu estivesse expulsando algum troço dentro dele. Quando terminou, eu fui conversar com o rapazinho. Sabe o que aconteceu? O menino, coitadinho, tinha passado por várias clínicas psiquiátricas, ele tinha um problema grave, de ordem mental, e ele tinha acabado de sair de uma igreja neopentecostal, e eles queriam expulsar o demônio dele. Só que o problema dele não era demônio. Então, tratar a gente de demônio é um problema. É um problema. Um dia eu fui chamado para uma congregação que nós tínhamos para resolver um problema de um filho de um crente, membro da nossa igreja, que estava endemoniado. Já tinha vários pastores expulsar o demônio dele, não conseguia. Cheguei lá, tinha hora que o rapaz ficava violento, tinha hora que ele ficava calmo demais. E eu cheguei nessa fase que ele estava calmo demais. Eu olhei, tornei a olhar, observei, chamei o pai e disse, pai, esse menino está endemoniado? Não. Eu não sei o que é, eu não sou médico, não entendo esse negócio aí não, mas eu vou saber. Cheguei em Vitória, liguei para um médico neurologista da minha alta confiança, disse, contei o caso, como é que era, o diagnóstico direitinho, fiz lá toda a orientação que precisava saber para dar o diagnóstico para o pastor, e se chama esquizofrenia catatônica. Corri para a internet para ver o que era esquizofrenia catatônica, era o quadro do cara, traz o rapaz aqui, eu vou tratar dele. Levei, tratou, foi curado. Não trate gente de demônio. Agora, não trate demônio de gente. Um dia eu fui convidado para dar uma palestra para uma igreja liberal. Verdade, liberal. E foi uma armadilha, porque era uma palestra para os moços. Me deram o tema, possessão demoníaca. E eu chego lá, todo infantil, dei a palestra que eu pude dar. Quando eu terminei, a liderança da igreja cravou em cima de mim de perguntas. Aí levantou um dos maiorais da liderança e disse, esse negócio aí é bobagem, esse negócio de demônio não existe, isso aí é esquizofrenia, e deu um monte de doença que eu não sabia o nome daquele negócio todo, e vamos tomar um cafezinho, e levantou todo mundo. Percebi, caí dentro de uma armadilha. Vamos tomar um cafezinho, dispersou todo mundo, a última palavra era do cara. Acabado o cafezinho, falei, vocês poderiam me dar atenção de novo? Aí eu perguntei para o cara assim, já que o negócio aqui é esquizofrenia, como é que é esse negócio de transferir esquizofrenia de um homem para porco? Me explica esse negócio. Como é que a esquizofrenia desse cara se transfere para 2.000 porcos e eles se precipitam no abismo? Me conta esse troço aí. E eu começou a ficar engasgado. Não trate demônio de gente. Você precisa ter discernimento espiritual para saber quando você está lidando com uma pessoa doente, quando você está lidando com uma pessoa endemoniada. Esse homem estava em são juízo. Segunda coisa, versículo 15, esse homem estava o quê? Vestido. Em outras palavras, irmãos, o diabo quer tirar a roupa das pessoas. E Jesus quer botar roupa nas pessoas. O diabo gosta de escândalo, Jesus gosta de decência. O diabo quer expor as pessoas. Jesus quer protegê-las e preservar as pessoas. Terceira coisa, versículo 15, esse homem estava em perfeito juízo. Louvado seja Deus. Perfeito juízo. Porque no momento que ele foi liberto, toda aquela perturbação mental dele acabou. Porque aquela perturbação mental não era que esse camarada estava doente da cabeça, não. Ele era possesso por um espírito que o perturbava. No momento que ele foi liberto, a cura chegou. A cura chegou. O que Jesus dá para as pessoas? Jesus dá para esse homem uma gloriosa missão, versículos 18 a 20. E eu acho isso maravilhoso, sabe? E eu queria explorar isso um pouquinho para terminar. Eu queria dizer para você uma coisa aqui que me impressiona no texto. Jesus recebeu nesse texto 3 pedidos. 3 pedidos. O
primeiro pedido foi dos demônios. E os demônios fizeram 3 pedidos no pedido deles. Primeiro pedido: não nos atormentes antes do tempo. Não nos mandes para fora do país. Manda-nos para essa manada de porcos. Curiosamente, Jesus atendeu os 3 pedidos dos demônios. Os 3. E os demônios saíram e entraram nos porcos, e os porcos precipitaram montanha abaixo e morreram afogados no mar. Cerca de 2.000 porcos. Segundo pedido foi feito. Pedido dos gadarenos. Os gadarenos, quando viram o homem liberto e os porcos mortos, logo mandaram Jesus embora da terra deles. Vai embora, nós não queremos isso aqui não. Vai embora, vai embora. E Jesus entrou no barco, não discutiu, não se defendeu e foi embora. Foi embora. Terceiro pedido. O pedido do homem curado, liberto, transformado e salvo. Jesus estava entrando no barco para ir embora. O homem está ficando para trás. Aí o homem diz: Senhor, deixa-me ir contigo, eu quero fazer parte da tua caravana, eu quero agora incorporar, engrossar as fileiras desse grupo que está com o senhor aí, eu quero ir junto. E Jesus, que tinha acabado de atender o pedido dos demônios, Jesus que tinha acabado de atender o pedido dos gadarenos, diz para ele: não, você não vai comigo, eu indefiro o seu pedido, vai para os teus, e conta para eles, tudo o que Deus fez por você, como Deus teve misericórdia e compaixão da sua vida, que coisa magnífica. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Onde você foi um problema, eu quero que agora você seja uma solução. Onde você causou dor e lágrimas, eu quero que você seja motivo de alegria a partir de hoje. Onde você gerou tanta angústia, tanta dor, tantas lágrimas, tanto desespero, eu quero que agora você seja uma fonte de bênção. Preste bem atenção, Jesus está dizendo para esse homem o seguinte: olha, eu estou sendo expulso dessa região gentílica, das 10 cidades pagãs aqui, pois eu estou indo embora, mas você fica como missionário nessas 10 cidades. Eles estão desistindo de mim, mas eu não estou desistindo deles. Terceiro, Jesus está dizendo para esse homem o seguinte: o primeiro campo missionário de um crente é a sua própria casa. Porque se você não é capaz de testemunhar para a sua própria família, então você está desqualificado a testemunhar para os demais. Comece a pregar o Evangelho, a testemunhar o que Deus fez por você, dentro da sua própria casa. Que coisa maravilhosa. Jesus não apenas salva esse homem, Jesus faz desse pior homem da região o grande missionário entre os gentios e uma bênção para a sua família. Que Deus nos abençoe.